Não raro nós encontramos alguns textos e vídeos aqui pela internet que associam o estoicismo a uma corrente filosófica, talvez até estética, denominada minimalismo. É muito comum nós encontrarmos algumas associações da filosofia do pórtico ao despojamento, à simplicidade. Mas nós poderíamos dizer com toda certeza que o estoicismo é uma filosofia que tende à simplicidade? Antes de nós continuarmos, eu peço para que se inscreva no nosso canal, assine as notificações. Assim vocês estarão sempre a par de tudo aquilo que nós produzimos, de tudo aquilo que nós gravamos aqui no canal. Será muito útil para você e ajuda o canal também a ser divulgado. É claro que o estoicismo ele tem algumas consonâncias cristãs, nós não temos realmente dúvidas com relação a isso. Nós temos aí o caso, por exemplo, de Justo Lipsius, que associava o cristianismo ao estoicismo, ele fazia uma leitura cristã do estoicismo. Nós temos aí, por exemplo, também o caso de Santa Teresa d'Ávila, que chamava São João da Cruz de meu pequeno Sêneca, e por aí vai. Então, existem algumas tendências de associar, em maior ou menor escala, o estoicismo ao cristianismo. Entretanto, existe uma dificuldade em associar o estoicismo com uma tendência à simplicidade, com uma tendência, talvez até ao minimalismo, ao despojamento. O estoicismo certamente não é uma filosofia de despojamento. Porque quando a gente fala em despojamento no cristianismo, especialmente algumas correntes teológicas do cristianismo, mais católicas, por exemplo, menos protestantes, protestantes não tem muito isso, isso é mais católico, e principalmente com relação a algumas tendências mais franciscanas até, e com relação àquelas ordens, por exemplo, aquelas espiritualidades daquelas ordens mendicantes da medievalidade. Franciscanos, dominicanos e por aí vai. Existe essa tendência de se associar à imagem de Cristo na cruz, de Jesus crucificado, pobre, rejeitado, humilhado, a uma visão de simplicidade, como Cristo que se fez verbo, que era o verbo e se fez carne, e não é carne em qualquer lugar, é uma carne num estábulo, onde não se nasce, onde só existem animais, né? Então, na verdade, existe um despojamento do verbo já no momento de nascimento, né? E esse despojamento de Cristo, ele vai se perpetuando por toda a vida dele. Daí, alguns filósofos vão associar, por exemplo, o cinismo, a filosofia cínica, ao cristianismo. Os cínicos também tinham essa tendência ao despojamento. Os cínicos, não os estoicos. Evidentemente, a ascese é um exercício mental, espiritual, tipicamente cínico, mas ele não é exatamente um exercício estoico. Os estoicos vão trabalhar com a questão da indiferença, do adiáfora, enquanto um núcleo de ação moral. Quer dizer, a partir do adiáfora, a partir dos indiferentes, da camada do extrato ético dos indiferentes, é que o sábio começa a julgar o catcontra, aquilo que ele deve ou não fazer, as ações convenientes. As ações convenientes, que estão de acordo com a virtude, eles partem necessariamente dos indiferentes. É necessário que você seja indiferente. Se você for diferente em relação às coisas, ou seja, se as coisas tiverem algum grau de importância, então aí é uma zona de perigo, é uma zona onde os estoicos tentam se refugiar, tentam se afastar. Porque a cidadela interior, de acordo com Ador,
quer dizer, aquele mundo de interioridade mental, né? Aquela estrutura mental que o estoico constrói, ela você não tem como ultrapassar essa muralha. É como se existissem dois mundos, o mundo exterior e o mundo interior. O mundo exterior são o mundo dos acidentes, o mundo do devir, onde tudo pode acontecer e você não tem segurança de nada. O mundo interior, por outro lado, é aquela situação mental em que você se torna absolutamente impenetrável pela exterioridade. Nada que vem do exterior é capaz de atingir essa interioridade. E daí é onde residem os desejos, as aversões, as pulsões e por aí vai. São faculdades intrinsecamente da mente. Agora, para que eu falei tudo isso? Na verdade, eu falei um pouco mais até sobre a psicologia estoica, mas para afirmar que, na verdade, os estoicos partem do campo dos indiferentes, não do despojamento. Porque, na verdade, os estoicos, embora eles falem do indiferente, é um indiferente preferível. Não é um indiferente a tudo e a todos. Você não vai ser indiferente a um prato de comida se você tem fome. Você vai comer. Você não será indiferente à sua saúde, à sua integridade física. O sábio estoico vai preferir ficar sadio, são. Tudo aquilo que tiver relação com a sua autopreservação será preferível. Para o cristianismo, não necessariamente. Porque o cristianismo vai trabalhar muito a sua tendência católica, tá? Com a ideia da mortificação. Então, se de um lado os estoicos tentam se autopreservar, o cristão tenta se automatar, para que se automatando ou se mortificando, você alcance a vida eterna. Vocês estão vendo como é que existe uma diferença? O estoico não pensa muito em termos de vida eterna. Ele pensa em termos da vida aqui e agora. Até porque, para o estoico, a única coisa que existe é o mundo material, é matéria, não existe nada além disso. O cristão pensa no transcendente. Então, a vida real ela é intranscendente. Então, é necessário que você se mortifique, que você se despoje, que você mate o homem velho e renasça o homem novo, para que esse homem novo possa ascender nesse patamar da existência que é transcendência. Perceba essa diferença. Perceba que, para o estoico, as ações dele se darão no mundo da imanência. O cristão também, no mundo da imanência, porque ele está vivo. Mas tendo em vista a transcendência. Tendo em vista a vida além da morte. Tendo em vista a vida eterna. Então não faz muito sentido falar, por exemplo, em simplicidade para o estoico. Sêneca foi um homem riquíssimo, Marco Aurélio mais rico ainda. Para eles, não é importante você se despojar. É importante você dar um bom uso. Isso é mais importante para os estoicos. Evidentemente, para o cristão também. Você tem cristãos, inclusive santos, que foram reis. Tem uma santa franciscana, Santa Isabel de Portugal. Ela foi rainha de Portugal. São Luís VI, rei da França. São todos patronos do franciscanismo. Reis, podres de rico. É claro que eles também pensavam dessa forma, de que a questão, na verdade, é você dar um bom uso. Mas esse bom uso, para eles, é tendo em vista a vida eterna. Você se despoja das riquezas, porque a imagem de Jesus na cruz, desprezado pelos homens, você se faz pobre.
você se desfaz das vestes reais, você se desfaz dos títulos nobiliários, para que você possa, ontologicamente, e em termos de simbolismo, se assemelhar ao Cristo na cruz, se assemelhar ao crucificado que nada fez na vida além de amar. Perceba, o estoicismo não trabalha com essas perspectivas. O estoicismo é uma perspectiva de você trabalhar a riqueza, se você tiver, como indiferente preferível, você não precisa se desfazer dela, mas, ao mesmo tempo, você não vê a riqueza como uma espécie até de engodo, como o cristão vê. O engodo no sentido de que você pode ser um rico, por exemplo. É claro que existiam, por exemplo, estoicos pobres. Cleantes era extremamente pobre. Mas você também vai encontrar realmente, como eu falei, Sêneca, o caso de Marco Aurélio, de estoicos extremamente ricos, e que foram também lembrados pela história. E eles não vão entender a riqueza, então, nesse sentido de aproximação com um ideal que é transcendente. Não. Para eles, tanto faz viver pobre ou rico, ou melhor, tanto faz não, porque a riqueza é preferível. Mas, tendo riqueza ou não tendo riqueza, no fundo, dá no mesmo. Porque isso não interfere naquilo que eu falei no início do vídeo, na sua cidadela interior. O fato de você ter recursos nunca, em hipótese alguma, pode e deve interferir na sua capacidade de julgar. O cristão também pensa assim, embora ele pense em termos de despojamento. É necessário uma vida simples. É necessário, como Francisco, andar descalço. Não ter nem 2 hábitos, porque isso seria luxo. Ter um hábito só, todo rasgado e remendado por dentro e por fora, como ele vai dizer. Chega no momento na sua regra que ele diz para os outros irmãos, para os frades, ele diz lá no testamento, não andem a cavalo. Porque o cavalo, para a Idade Média, era um artigo de luxo. Seria como você ter um carro de luxo hoje. Não precisa de um carro de luxo. Talvez um carro popular cumpra o mesmo papel. Mas essa vida despojada, cristã e até franciscana, nós não estamos falando mais em termos de Idade Média, estamos falando em termos de idade pós-moderna, é uma questão muito mais de postura de vida. Fazer com que, mesmo sendo rei, mesmo tendo um título nobiliário, a sua grana ou o seu título não interfira no projeto de inclusão de Cristo, no projeto de fazer com que todos sejam irmãos. Nós não estamos mais na Idade Média. Você não precisa mais pegar um chicote e se mortificar porque cometeu um pecado, ou andar com uma correia debaixo do hábito que fosse capaz de ferir a pele para que você possa transcender a dor e alcançar o paraíso. Esse tempo passou. Estamos agora num outro momento, em que você é muito mais capaz de mostrar essa adesão a Cristo, não excluindo, mas fazendo parte de um projeto de inclusão, inclusive e principalmente dos marginalizados. Cristo tinha em seu projeto a inclusão dos marginalizados. A prostituta, por exemplo. Francisco beijava o leproso, o outro marginalizado. Quem são os marginalizados de hoje? Os negros, as mulheres, os indígenas, a população LGBT. Basta você olhar o jornal, o noticiário, você verá indígenas sendo mortos por fazendeiros,
travestis sendo mortas, como Dandara, só porque eram travestis. Negros não podendo pisar em shoppings de luxo ou sendo olhados de cara feia porque são negros em shoppings de luxo. É esse o projeto de inclusão de Cristo. Os estoicos não vão trabalhar nesses termos, mas eles têm a ideia, a teoria da fraternidade universal. Todos são irmãos. Me parece, portanto, que embora os estoicos não trabalhem necessariamente com a ideia do despojamento, em alguns momentos eles se tocam com o cristianismo. Não necessariamente no sentido de você ter uma adesão ao Cristo, mas no sentido de você estar imbuído de um projeto de inclusão e de uma percepção de mundo, de uma visão de mundo, que no final das contas vale muito mais a forma com que você vive do que necessariamente o quanto de grana ou seu status social. Me parece que nesse sentido, pelo menos, o estoicismo e o cristianismo possuem uma interseção. Se vocês gostaram do vídeo e das reflexões que eu apresentei, divulguem à vontade, assine o canal e encontro com vocês por aí. Até a próxima.